Olá, minha gente. Está entrando no ar o podcast Me Diz. Hoje, os jornalistas Marcelo Nobre e Núcia Ferreira e eu, Marcos Mainar, vamos falar sobre alguns assuntos mais quentes da televisão brasileira. São eles: a novela Amor de Mãe está com muita baixa audiência, as tretas do BBB 20, o que estão comentando por aí sobre a novela Salve-se Quem Puder. E para finalizar, o futuro do autor Aguinaldo Silva, já que a Globo não renovou o contrato dele. Querem mais? Será que Éramos Seis vai ter o mesmo fim das outras versões ou vai surpreender? Bem, vamos lá, minha gente. Olá, Marcelo. Olá, Núcia. Tudo bem com vocês? Olá, Marcos. Olá, Núcia. Olá, pessoal. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre as novidades da TV no podcast Me Diz. E com certeza a gente vai ter vários assuntos para conversar hoje. Bem, com relação ao que você perguntou, Marcos, Amor de Mãe foi na contramão da tendência do que se esperava das novelas, né? A gente entrevistou alguns autores, diretores e atores em coletivas de imprensa e todos eles falaram do quanto seria legal a perspectiva de que as novelas tivessem aquela pegada típica dos seriados, né? Os norte-americanos que fazem tanto sucesso, né? Com tramas mais ágeis, cortes de cena mais rápidas, tudo mais urgente para pegar o público de jeito. Até porque uma novela de 200 capítulos já não caberia mais por ser cansativa para os autores, para os atores, para a equipe técnica e para todo o público de um modo geral, né? E aí chegou Amor de Mãe e rompeu com isso. Então, com tomadas mais lentas, paradas, aquelas cenas mais arrastadas, típicas de cinema, né? E a interpretação dos atores ficou bem arrastada. E eu acho que isso pode ter desagradado o público, então ele foi deixando a novela de lado, que também tem tramas que não ajudam muito, né? Não tem aquele grande mistério a ser descoberto. Parece que a trama gira só em torno do Domênico, da Lourdes, aquela busca que já virou até piada entre o público, né? Então acho que isso tem atrapalhado bastante a novela. O que você acha, Núcia? É mais ou menos por aí? O que você poderia acrescentar a respeito? Olha, Marcelo, a audiência de novela está uma coisa bem complicada ultimamente, né? Porque o público hoje, você tem várias plataformas, você tem... ninguém respeita mais aquele horário como antigamente, que todo mundo corria para frente da TV naquele horário para assistir. Talvez, mas nas mídias sociais, a novela está sendo bem comentada e está tendo um público bacana. Então, talvez... quanto a essa questão que você acabou de falar de seriado, na verdade, essa novela ela vem com essa pegada de seriado, porque a Manuela Dias, na verdade, ela fez sucesso com Justiça, né? Que foi um seriado bem bacana na TV, e ela trouxe essa ideia para Amor de Mãe. Ou seja, que ela falou até no Twitter dela recentemente, cada personagem tem destaque durante um período. Primeiro foi a história, teve o desfecho da Vitória, depois teve o desfecho da própria Thelma, né? De uma das histórias da Thelma, né? Porque a Thelma tem várias histórias, ela tem várias camadas ali, né? Então eu acho que é isso, a audiência tá uma coisa complicada mesmo, mas eu acho que a novela tá meio um pouco querida aí nas redes sociais, as pessoas vêm comentando muito. Não, sim, eu até entendo, realmente a autora ela veio dos seriados, né? Mas, assim, os seriados, quando a gente pensa naqueles norte-americanos, são bem rápidos, né? As sequências são ágeis, então você mal tem tempo para respirar. Eu sinto um pouco falta disso em Amor de Mãe. Eu me lembro perfeitamente de uma cena da Thelma no barco, né? Que a câmera ficou parada por 2 minutos. Então, houve toda aquela sequência do jantar no barco, e eu imaginando assim, que era algo completamente diferente do que o público vinha acompanhando, né? E do que seria
esperado, assim, pelo menos pelo que os autores e os atores falaram em algumas coletivas. É claro que, assim, novela é algo cultural, né? Faz parte da vida do brasileiro, e acho que os brasileiros nunca vão deixar de ver a novela, ainda mais se for uma boa história. As mídias sociais realmente sempre vão reunir os fãs daquela novela, assim como também tem os fãs de Éramos Seis, de Salve-se Quem Puder. Mas, não sei, assim, eu tenho alguns termômetros, algumas pessoas que eu conheço que elas não conseguiram se empolgar com o Amor de Mãe desde o começo, né? Mas é claro, a gente sempre torce para que a história esquente, que faça sucesso, até porque é sempre um entretenimento a mais aí pro pessoal curtir, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito de Amor de Mãe, eu não perco nenhum capítulo. Se eu perco um capítulo, eu vejo depois no Globoplay. Eu sou apaixonado pelo personagem da Lourdes, que é a Regina Casé. Ela está fantástica, fantástica. Ela nem parece que deixou de atuar há muito tempo em novelas, porque em filmes ela fez. Eu sei que ela faz o mesmo personagem muito bem, de mulher nordestina, aquele negócio todo. Pena que a audiência está baixa. Eu sei que está assim, porque eu vejo o que se comenta na mídia, eu vejo a audiência, mas eu lamento, porque eu gosto muito da novela. Bem, vamos a outro assunto. Quem é que está assistindo as tretas do BBB 20? E aí, Marcelo, o que você acha? Eu tenho acompanhado o BBB, sim. Eu acho que essa edição está fazendo muito sucesso. As pessoas têm comentado bastante a respeito das tretas, né? Eu acho que desde o BBB 10, quando teve o Marcelo Dourado, que ele venceu, né? Foi a segunda passagem dele por um Big Brother, ele conseguiu vencer o prêmio, que não dava tanto o que falar, né? Eu acho que de repente está até pau a pau ali com o BBB 7, que foi aquele em que o Diego Alemão ganhou, que realmente foi uma loucura, assim, aquela edição conquistou o país, e o triângulo amoroso dele com a Iris e a Fania deu muito o que falar. O Beto era o grande vilão, né? O Beto e o Ayrton. Então foi uma edição muito marcante. E esta edição do BBB 20 também está conseguindo mobilizar as pessoas. Eu acho que agora o Pyong e o Prior realmente se tornaram os protagonistas. Eu acho que eles conseguiram colocar os outros participantes na condição de coadjuvantes, porque um declarou guerra aberta ao outro, né? Então a expectativa é de que realmente seja uma briga feroz aí entre eles. O Pyong, eu acho que ele pisou um pouco na bola ao se vangloriar demais a respeito da sua capacidade de ser estrategista, de ser manipulador, porque isso é bacana até uma certa altura, mas depois começa a dar a impressão de que ele é muito pedante, arrogante. As pessoas não gostam disso. As pessoas sempre vão torcer pelo time de futebol mais fraco, sempre pelo mais humilde ali, e isso se aplica também ao Big Brother, né? Porque o Prior, ele foi humilhado pelo Pyong algumas vezes, né? Em algumas conversas, chamado de fraco, de burro. E na verdade o Prior acabou sendo arrastado junto com o Lucas e o Adson naquela história criada pelo Adson, né, de seduzirem as mulheres comprometidas da casa para que elas se queimassem aqui fora, né? Era uma estratégia bem arriscada, meio suja, na verdade, e isso pegou super mal. Isso custou a participação do Adson, custou a participação do Lucas, e o Prior estava assim, praticamente certo de sair no paredão, né?
o paredão em que a Bianca acabou saindo, mesmo com 9 milhões de seguidores no Instagram. Eu acho que o Prior está crescendo no jogo. Eu acredito que ele esteja ficando muito forte, até mesmo para ganhar esse BBB. Ele e o Babu, eu acho que nessa condição de perseguidos, de isolados, eles vão se fortalecendo. Eu acho que as pessoas elas estão criando uma empatia muito grande por eles, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas é essa a impressão que eu tenho. Mas, de qualquer forma, o Prior e o Pyong hoje são os grandes protagonistas do BBB 20. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que esse Big Brother, essa edição 20 do Big Brother, teve algumas características diferentes das outras edições. O primeiro foi o protagonismo das mulheres. Elas ali, logo no início, elas se uniram e deixaram ali claro, né, que queriam combater o machismo que estava havendo dos homens que poderiam ser os protagonistas dessa edição do reality, que foi o Patrick e o Edson. E o Patrick já chegou arrogante e acabou achando que estava fazendo um bom jogo, uma boa estratégia de jogo, mas o público não comprou a estratégia de jogo dele. E nisso o Patrick acabou querendo derrubar o Pyong, mas aí ele favoreceu o Pyong aqui fora da casa, porque o público defendeu o Pyong, tirou o Patrick do jogo, e agora o Pyong está tendo a oportunidade de mostrar as garras dele no jogo. Bem, eu gosto do Pyong. Eu tô torcendo pro Pyong. Eu acho que ele é divertido, é engraçado. Ele mete as caras numa boa, fala as coisas que ele tem que falar. Ele agora está mostrando que sabe jogar. Ele é um bom estrategista. Eu gosto muito do Pyong. Então, o Pyong é um grande jogador, disso não há a menor dúvida, né? Hoje, olhando para trás, lá no começo do jogo, dá para entender por que ele chegou na casa bem quietinho, na dele, parecia que até que estava meio isolado, o pessoal tinha até uma certa rejeição. Na verdade, ele estava observando todo mundo, todos os passos, né? Estudando os adversários para saber para que lado ir. Então, não há dúvida de que ele é um grande estrategista. Eu concordo com ele, sem dúvida. A questão esse pedantismo pode custar caro a ele, porque as pessoas podem simplesmente não curtir mais esse jeito. E aí optar pelo mais fraco, pelo mais perseguido, que no caso é o Prior. Mas sem dúvida o Pyong é um dos maiores jogadores de todas as edições do BBB. Se sair ele ou se sair o Prior, sem dúvida o jogo vai perder muito, né? Então por isso que eu até torço que um eventual paredão deles um outro jogador saia, né? Mas vamos ver, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, é isso. Enquanto a gente aguarda os próximos capítulos de Big Brother Brasil, vamos falar sobre a novela Salve-se Quem Puder. A novela das 7, que está fazendo muito sucesso. E aí, Núcia, o que você acha? Não, gente, Salve-se Quem Puder começou muito bem. Eu acho que os primeiros capítulos prendeu a atenção do público, a história do furacão, a história das 3 garotas, né? Mas ela deu uma caída agora nos capítulos, está muito repetitiva. As personagens estão muito repetitivas, estão muito choronas. A história da Alexia com o Zezinho está muito chatinha, aquela cena de caras e bocas, aquele chororô. E a novela, eu quero ver como é que eles vão segurar essa novela nesse ritmo até o final para prender o público. Realmente, eu acho que deu uma caída. É uma novela bem mexicanizada mesmo. Essa comédia, né, que é típico do horário das 7. Você tem acompanhado a novela, Marcelo? Núcia. Aquilo, novela das 7, a gente já espera que
seja algo na linha do humor, né? Isso aí já é uma tradição que vem desde o início dos anos 80, que o Jorge Fernando, aliás, ele inseriu muito isso no universo, né, das telenovelas. Assim, quando você pensa na novela das 7, você pensa logo em humor, e o Jorge Fernando teve muita participação nisso. Enfim, Carlos Lombardi também, ao longo das novelas, e salve-se quem puder, não é diferente, né? Assim, é uma novela que não me empolga tanto quanto empolgou, por exemplo, Deus Salve o Rei, que foi uma das melhores, assim, nos últimos tempos no horário. Eu também acho difícil que essa história se segure por tanto tempo. Das 3 que foram obrigadas a mudar de identidade, e aí uma vai meio que se inserir na vida da outra para saber o que está acontecendo, né? Servir de informante. Enfim, as pessoas gostam, de repente, de uma trama mais leve, talvez isso explique a audiência, né? Mas realmente a crítica, quando sei lá, dá suas pancadas assim, em Salve-se Quem Puder, é algo compreensível, né? Acho que falta um pouco de algo interessante assim na novela. Confesso que eu não consigo ser fã de Salve-se Quem Puder. E você, Marcos? Bem, a novela ela movimentou muito a web, né? E logo no começo. E agora parece que deu uma baixada de bola. Como eu disse, eu acho que a novela é muito mexicana. Ela tem, talvez porque foi gravada os primeiros capítulos lá no México, aí acredito que o pessoal ficou envolvido com aquela emoção do México, tá? Bem, eu provavelmente não gosto muito dessa novela, não. Não gosto mesmo. Gente, vamos partir para o próximo assunto. É sobre o nosso querido autor, Aguinaldo Silva. Eu liguei para ele pedindo uma entrevista e aí ele me disse que até o dia 29 de fevereiro ele estaria com o contrato com a Globo. Ele sabe que não vai ser renovado e que depois disso eu poderia ligar para ele, que ele daria uma entrevista exclusiva para a gente. O que vocês acham? Você acha que ele vai para outro lugar? Vai para Record? Será que ele vai para Netflix? Ou será que ele vai ficar em Portugal fazendo aquelas novelinhas bobinhas de lá? Bem, Marcos, eu acho que deixar de escrever o Aguinaldo não vai. É bem possível que ele fique, então, em Portugal, que tem um mercado interessante, né? Mas tem que ver se os portugueses vão curtir as tramas do Aguinaldo, né? Ele tem grandes novelas no currículo, como Roque Santeiro, que fez com Dias Gomes, Vale Tudo, que fez com Gilberto Braga e Leonor Basserres. E aí a gente já está falando de 2 das maiores novelas de todos os tempos, né? Lembradas até hoje para as pessoas que assistiram na época. Tieta também, com Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. Senhora do Destino, que certamente foi o último grande sucesso dele em 2004, né? Com aquela maníaca da Nazaré. Mas os últimos trabalhos não foram tão marcantes. Duas Caras, Tempos Modernos, Fina Estampa, Império, Sétimo Guardião. Acho que essas novelas, essas mais recentes, elas pecam um pouco porque ele optou por histórias que se desconectam da realidade, né? Então acho que isso não parece ter agradado ao público. No Sétimo Guardião, um homem que virava um gato preto, que aí voltava a ser homem, aí a fonte da juventude. Enfim, sei lá, não foi muito legal. Tempos Modernos era um robô que dominava um prédio, não um computador.
Fina Estampa era a Lília Cabral, que fez aquela personagem masculinizada que consertava as coisas. Então, acho que as últimas tramas do Aguinaldo deixaram um pouco a desejar, e isso acabou cobrando o preço depois, né? Mas eu acho que ele vai para Portugal, sim. E você, Núcia, o que pensa a respeito? Olha, eu, na minha humilde opinião, eu acho que quem perdeu foi a Rede Globo do que o Aguinaldo Silva. O Aguinaldo Silva, ao longo da carreira, ele fez o nome dele, fez a vida financeira dele, ele tem restaurante, ele tem os cursos dele, ele tem uma fama em Portugal também, ele vive entre Rio de Janeiro e Portugal. Ele, há pouco tempo, estava em Miami também, deixando um mistério qual seria o próximo trabalho dele. E até agora ele não podia falar mesmo porque o contrato encerrou definitivamente dia 29. Provavelmente essa semana a gente vai ter novidade sobre ele, mas continuo com a minha opinião de quem perdeu mais foi a Rede Globo do que o Aguinaldo Silva. Eu também acho. Marcelo, você tem mais alguma opinião a respeito? Foi aquilo que eu falei. Eu acho que sem dúvida, Aguinaldo Silva já está com a vida financeira dele feita, né? Não tem que se preocupar em fazer novelas, né? Pode fazer por hobby. E talvez seja justamente fazer por hobby que ele tem feito essas tramas mais em torno do realismo fantástico, né? Que, na verdade, assim, eu acho que as pessoas curtem mais uma história que envolva a realidade, né? E a audiência de O Sétimo Guardião provou isso, né? Não foi muito boa. Enfim, acho que ele vai ficar mesmo lá por Portugal. Lá tem um mercado de telenovelas interessante. E acho que é isso. Acho que já encerrou o ciclo dele na Globo. Não acredito que vá para a Record, acho que seria um retrocesso na carreira. Sem desmerecer a Record, obviamente, mas a gente tem que reconhecer que a teledramaturgia da Globo é o ápice no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, enfim, aguardemos aí os próximos lances. Como a Núcia disse, eu acho que tem novidade aí vindo pela frente, ainda mais agora que acabou o contrato dele, né? Eu acho que o Aguinaldo tem um belo futuro para frente em minisséries da Netflix, do Amazon. Pode ser que dê certo. Eu já estou aqui com umas perguntas para ele. Devo mandar amanhã por volta disso. E vamos ver o que vai acontecer. Bem, gente, para finalizar, a gente podia comentar um pouquinho sobre Éramos Seis. Está acabando a novela, é maravilhosa. Teve uma sequência de guerras agora muito incrível. E eu acredito, eu assisti a última versão que foi na Tupi, e com certeza eles já estão mudando muita coisa, porque, por exemplo, o Afonso era um personagem que nem aparecia. Talvez porque foi o Cássio Gabos Mendes que está interpretando ele agora novamente. Então eu acho que eles devem ter mudado muito a história. Vocês acham que o Afonso vai ficar com a Lola? Eu acredito que vai. Seria muito triste para Lola se isso não acontecesse. Então, eu acho que o Afonso vai acabar com a Lola, sim. Confesso que eu não vi as outras versões de Éramos Seis, mas seria muito triste se a Lola não terminasse com ele, porque a vida dela, desde o começo da novela, foi só de perdas, né? Perdeu o marido, depois perdeu o Carlos, perdeu o Julinho, de certa forma, porque ele foi morar no Rio de Janeiro. Vai perder a Isabel, porque ela vai sair de casa para ficar com o Felício, né? Um homem casado, e vai cair em desgraça justamente pelo fato dele ser um homem casado. Nos anos 30, isso era muito complicado, as mulheres ficavam muito mal faladas, e vai haver uma cena em breve que ela estará jantando sozinha, e muito triste, né, pelo fato de estar sozinha, e a Shirley vai fazer de tudo para ficar com o Afonso, né?
Mas, enfim, eu acho que é um dos grandes mistérios aí dessa reta final da novela, com quem o Afonso vai ficar. Mas eu acredito que por mais que a Shirley faça suas artimanhas para afastar os dois, eu aposto no final do Afonso com a Lola. Na verdade, o livro original, né, as histórias estão baseadas no livro da Maria José Dupré, e eu vi a versão, a versão da Tupi e a versão do SBT. Só que já se passaram muito tempo. A versão do SBT foi nos anos 90, 94. Bom, nem lembro direito qual foi o ano agora nesse instante. Mas, de qualquer maneira, tem bastante tempo. Então, mas eu acho que foi bem fiel ao livro. Eu acho que essa versão da Globo é que está fugindo um pouquinho do livro. Esse romance entre Lola e Afonso não existiu na história original. Eu acho que veio mesmo para amenizar esse sofrimento da Lola, né? Mas a novela Éramos Seis é justamente a história da Lola sofredora, que passa a vida inteira para comprar a casa própria, no meio do caminho perde o marido, fica toda endividada, mas consegue dar a volta por cima, criar os filhos e pagar a tal casa própria. Mas a que custo ela conseguiu essa casa própria, né? E ela termina, no original, na história original, ela termina sozinha, com os filhos cheios de complicação, mas longe dela. O Carlos morre, né? E os outros filhos longe dela, cheios de complicação na vida, e ela sozinha. Vamos ver se dessa vez a Globo traz uma esperança a mais aí, né? E a Lola termine com Afonso, que ficou um casal muito bonitinho, os dois, né? Bem, eu torço para a Lola ficar com o Afonso. Por quê? Talvez para aqueles fãs ardorosos de Vale Tudo chegaram à conclusão que o Afonso e qual é o nome dela de Vale Tudo mesmo, Marcelo? Maria de Fátima. Que era a Maria de Fátima. Fiquem juntos. Naquela época não ficaram. E aí pelo menos tanto que na coletiva tinha muita gente querendo juntar os dois para fazer a foto, exatamente para juntar Vale Tudo com Éramos Seis. Pelo menos os dois. Eu torço para que isso termine bem. Bem, minha gente, gostaram do podcast? Que tal mandarem sugestões para a gente discutir juntos com o Marcelo e com a Núcia? Até a próxima, fiquem atentos. Obrigado.